Ô, Juliane, cadê a aliança? Misericórdia. Espero que meu marido não assista. Para não notar, vamos esconder aqui a mão. Ô, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Calma, gente. Eu tô lendo o livro Provérbios, por isso que estamos chamando essa atenção. Meu nome é Juliane, estamos mais em um episódio da série Provérbios. Vamos iniciar hoje o livro 6. Pegue sua Bíblia. Hoje estou usando a versão King James atualizada. Peguei do meu marido de novo. Vamos lá, Jean, minha participação especial aqui hoje, de sempre, minha equipe de Uma pessoa. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou iniciar a leitura do capítulo 6. E é interessante trazer o título desse capítulo: Advertência quanto a ser fiador. Eu acho interessante, Jean, que por eu ter feito direito, muitas coisas que tem nas leis é baseado na Bíblia. Inclusive essa questão do fiador que nós vemos em Provérbios. Então, desde há 3 milhões de anos... Milhões, né? Há 3 milhões de anos atrás, Salomão já alertava a essa situação de quem é fiador. Eu vou até ler para vocês o artigo que trata do fiador. Eita, meu Deus, eu fechei. Troca. Parabéns. Peraí. Eu vou ler para vocês o que diz o Código Civil sobre ser fiador. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor de uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. E olha o que diz o versículo 1 da Bíblia, do livro de Provérbios. Filho meu, se servistes de fiador ao teu próximo, se com um aperto de mão te comprometestes por um estranho e ficastes enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro da tua própria palavra. É interessante que o Código Civil traz praticamente o que está escrito na Bíblia. E é interessante também deixar claro que, na época, trazendo o contexto histórico para esse versículo primeiro, é que o simples aperto de mão já era uma garantia de fiador. Ou seja, se a pessoa se comprometesse, ela teria que dar como garantia o que tivesse disponível para cumprir o débito de outra pessoa. Olha o alerta que Salomão traz para a gente. E é interessante que isso acontece, por exemplo, em Jeremias. Em Gênesis, quando, na história de José, um dos seus irmãos garante ir buscar o irmão mais novo para o rei do Egito na época. Que ele diz bem assim, Gênesis 43, versículo 9. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de um crime para contigo para sempre. Então, só pelo fato de ele ter palavreado, ele já é fiador e tem que cumprir com o seu próprio peso, com o seu próprio fardo. Vamos lá, dando continuidade. Versículo 3 agora. Agora, meu filho, considerando que caístes na mão do teu companheiro, vai e humilha-te diante dele. Insiste, incomoda e oportuna esse teu próximo. Não te permitas conciliar o sono, nem os teus olhos pestanejem. Não descanse. Livra-te desse compromisso como a gazela das mãos do caçador, como a ave da armadilha que a pode prender. Aqui o Salomão alerta para o seguinte: caso você tenha se comprometido com alguém, com a questão de você já ter sido fiador de alguém, procure buscar algo para solucionar esse problema. Por quê? O contrato de fiador é simplesmente isso. Você é fiador de alguém, você é o quê? Se a pessoa não cumprir esse contrato, se a pessoa não cumprir o acerto, quem vai ter que pagar é você. Então, você vai estar pagando por algo que você nem usufruiu. E Salomão traz isso para a nossa vida, para os nossos dias de hoje. Nós refletimos sobre essa responsabilidade de termos que assumir pelos erros do outro. Lembrando que
Por mais que quando você aceitou no momento ser fiador de uma pessoa, com certeza você se comprometeu com alguém que você confie, alguém que você sabe que não vai lhe passar a perna. Mas lembre-se que em Jeremias 17, versículo 9, eles nos alerta, a própria Bíblia nos alerta, coração é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Então, a gente pode ter essa confiança inicialmente, mas temos que lembrar que nossos corações são enganosos. Então, a gente pode estar confiando em alguém que não mereça a confiança. A Bíblia deixa esse alerta, não só Salomão. Salomão vem reforçar algo que já está escrito antes. Vamos dar continuidade. O título, Advertência contra a preguiça. Observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Mesmo não tendo chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena as suas previsões no verão e na época da colheita ajunta seu alimento, com toda a disciplina. É interessante essa parte, porque Salomão, ele observava muito, quando você olha o contexto histórico e estuda sobre ele fazia essa observação nos animais. Então, ele aprendia muito com os animais. E ele traz a vida animal para a nossa realidade. Se você perceber, realmente a formiga, ela tem esse trabalho de quando, teoricamente, está tudo bom, ela já faz essa colheita se preparando para uma era escassa, de escassez. Então, vamos aprender também, como o rei Salomão aprender também com as formigas. Bem interessante. Versículo 9. Ó preguiçoso, até quando ficará ajeitado? Quando te levantarás da tua sonolência, tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? Tua iminente pobreza te aterrorizará e tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. Salomão aqui nos alerta com relação à preguiça. A gente tem o hábito de falar, né? A fé sem ação é uma fé morta. Na verdade, não é hábito, está previsto em Tiago, também está previsto na Bíblia. E se você perceber, todas as histórias contidas na Bíblia, todos os autores delas não estavam parados, estavam sempre fazendo alguma ação. E todas as ações envolvendo o bem a uma pessoa. A exemplo de José. José, ele não estava parado quando ele virou governador. Ele estava preso, mas servindo na própria prisão. Se a gente analisar o rei Davi, por exemplo, ele estava, quando foi ungido pelo profeta, ele estava pastorando as ovelhas. Então, mais um alerta. Não fique parado. Preguiçoso. Te levanta e faz alguma coisa. Viu, Jean? Não entendi isso, foi direto? Não, imagina. Versículo 12. Tá bom. Advertência contra a maldade. O caráter do perverso é maligno. Eu quero parar já por aqui, porque é interessante que essa Bíblia que eu estou analisando traz um estudo sobre a palavra maligno. Eles entendem que maligno significa o próprio diabo. E também tem outro entendimento, que significa acusador, aquele que promove a discórdia. Então, a gente analisa aqui o maligno como uma pessoa que só traz realmente a questão da maldade com o próximo. Recomeçando, capítulo 12. O caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades. Comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano, todo o tempo planeja o mal, anda semeando perversidades e discórdias. Por essa razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação. Aqui, eu entendo que houve, mais uma vez, um aviso sobre nós buscarmos fazer o bem. Quem se ocupa em fazer o bem
não vai se preocupar em estar pensando em algo ruins. Então, é realmente você ter aquela energia, o pensamento positivo, para não ser atacado pelo maligno. E no versículo 16 continua assim: há 6 atitudes que o Senhor odeia. A sétima atitude que ele detesta. A primeira, olhos arrogantes. Segunda, língua mentirosa. Terceira, mãos que arrematam sangue inocente. Quarta, coração que maquina planos perversos. Sexta, pés que se apressam para fazer o mal. E eu dou uma pausa aqui. Ele odeia pés que se apressam a fazer o mal. Entenda, não é quem faz o mal, é quem pensa em fazer o mal, que se apressa em fazer o mal. Ele já odeia só o fato do pensamento. E a última é a testemunha falsa, que espalha difamações. É aquele que provoca contendas entre irmãos. Então, Deus abobina quem causa discórdia. Isso é para nós termos esse alerta de que nós termos esse cuidado. Aqui eu vejo, sabe, Jean, com relação até à fofoca, a gente tem muito cuidado, porque às vezes a gente lida com pessoas diariamente. E quando você leva a conversa de um para o outro, às vezes não chega como realmente deveria chegar. É tipo o telefone sem fio. Justamente. Então, aqui, nessa situação, você acaba causando discórdia em uma família, entre amigos, entre parentes. Família e parentes, mas tudo bem. Acaba causando esse tipo de discórdia. Então, isso Deus odeia. A gente tem que poupar-nos realmente só pensar em coisas boas, só pensar em fazer o bem. A partir do capítulo 20, ele traz algo como advertências contra o adultério. E isso a gente também viu no versículo passado, que a gente estudou do vídeo anterior. E é interessante, sabe, Jean? Não sei se você soube que Salomão teve 1000 mulheres e concubinas. Como? Isso. Salomão, não sei como ele dava conta, mas tudo bem. Teve 1000 mulheres e 1000 concubinas. E eu acho mais interessante ainda é que em Provérbios ele sempre traz essa questão, ele sempre reforça essa questão do adultério, da mulher. Lembra no versículo passado, no vídeo passado, fala até da mulher prostituta, da mulher de má índole. E ele teve 1000. Mas após você estudar a história de Salomão, é que você percebe onde ele errou. Salomão teve um começo incrível. Ele foi um homem extremamente sábio, extremamente rico, próspero, mas o seu final não é tão bom. E no final da vida dele, ele começa a adorar outros deuses. E esses outros deuses vieram das mulheres. Então ele teve essa visão. Então como ele já pecou, ele não teve esse final tão interessante para a vida dele, por ser um dos reis mais sábios, ele faz um alerta aos homens, que eu digo aos homens, mas serve tanto para os homens como para as mulheres. Esse alerta da companheira, do companheiro que você se relaciona, das pessoas que você relaciona. Porque esses outros deuses que ele adorava vieram justamente das companheiras deles. Ele se relacionou com pessoas que adoravam outros deuses. E isso foi literalmente o declínio para Salomão. Então vamos dar continuidade à leitura ao versículo 20. Meu filho, obedece à orientação de teu pai e não abandones o ensinamento de tua mãe. Ata-os para sempre o teu coração, envolvendo-os junto ao teu pescoço. Quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão durante o sono. Quando acordares, eles dialogarão contigo. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles te guardarão da mulher imoral e das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. É interessante que ele sempre reforça os ensinamentos dos pais aqui. Tanto nesse como nos versículos anteriores que nós já vimos, ele faz esse alerta: obedece aos seus pais, obedece a teu pai, ouve tua mãe. Por quê? Eles têm muito mais experiência que nós. Né? Eu digo, se eu não tivesse ouvido 10% do que meu pai falava,
Talvez eu tivesse entrado nesse... Como é que eu posso dizer? Eu teria filtrado melhor minhas amizades na minha adolescência. Isso é fato. Mas estamos aqui. Capítulo 25. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é o pedaço de pão, quando comparado ao objetivo da adúltera, que vive rodando a caça de vidas preciosas. Fazer um pause aqui. Um pedaço de pão, você analisando o contexto histórico, era bastante caro, sabe, Jean? Pão, naquela época, também era muito sagrado. Então, aqui, quando é comparado a questão do pão com a prostituta, é porque era muito caro também para ter uma prostituta. Então, você abre mão do pedaço de pão, de você levar o pão para sua residência, para você dar o pão a uma mulher adulta, a uma mulher impura, né? Imoral. É possível alguém atear fogo ao próprio peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os próprios pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Fazer um parêntese aqui, né? Quantos casos você não vê de assassinato até, de homens que descobriram que suas mulheres eram adúlteras e matou a própria mulher, que matou até o cara que também estava com a mulher. É bem complicado. Então, a Bíblia já traz esse entendimento de a gente ter cuidado para não se deitar com mulheres que tenham, e até aqui a alerta para as mulheres também, né? Nem os homens deitar com mulheres que já têm um comprometimento e nem as mulheres cederem a essa situação, porque isso muitas vezes pode levar à morte. E a Bíblia já dizia isso. E isso, de fato, se você analisar as reportagens, os crimes que acontece exatamente assim, como diz na Bíblia. Interessante, né? Versículo 30. O ladrão não é execrado se faminto furta para matar a fome. Contudo, este, quando for pego, deverá pagar 7 vezes o que furtou, ainda que isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa que assim procede, assim se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonhas, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria de um homem que não terá misericórdia quando se vingar. Versículo 35 e último. Não aceitará nenhuma compensação. Nem os mais caros presentes servirão para acalmar sua ira. Então, o ciúme incontrolado. O que o ciúme incontrolado pode causar à vida de alguém? Nós temos que parar e refletir sobre nossos atos. O livro de Provérbios veio como, não só o livro, como a Bíblia toda, mas o Provérbios ele serve pontualmente para nos ensinar a termos as condutas necessárias, as condutas exatas para uma vida próspera. E sabemos também, ele traz também como vários ensinamentos de como lidarmos com as pessoas. Isso é incrível, como um livro tão antigo pode ser aplicado nos dias de hoje. E chegamos mais fim de um episódio. Se você gostou, curta e envia esse vídeo para alguém que esteja precisando ouvir a palavra de Deus.